entidade que mora dentro do meu coração. Às vezes rola sacanagem, pois na realidade todo mundo é fanfarrão. Torcedor é sempre legal, porque aqui não tem nenhum baixo astral. Bola Ativa É tão querido. Muito bem, está começando mais um Bola Ativa aqui na programação da Rádio Ativa FM. Para você que está aqui ligado com a gente no 87.5, a frequência 87.5 do seu dial, no ativafmmachinos.com.br, no nosso aplicativo de celular, ou também para você que está ligado aqui na nossa live, você que está nos acompanhando no facebook.com/Bola Ativa. O programa de hoje está começando aqui. A gente está tentando estabelecer aqui o contato com o Lucas Pesco. A gente vai tentar ainda estabelecer contato com ele. Ele que está aqui participando via Skype. É só questão de minutos. A gente aqui já vai tentar entrar em contato com ele, com o nosso amigo Lucas Pesco. Só um minutinho, porque está começando aqui o nosso Bola Ativa. Enquanto estamos tentando aí contato com ele, eu quero avisar você, ouvinte, que você pode participar do nosso programa através do 3473-2794. Esse é o WhatsApp aqui da nossa Rádio Ativa FM. Você também pode participar mandando sua mensagem pra gente na nossa live, facebook.com/Bola Ativa. Estamos aqui ainda tentando contato com o Lucas Pesco. Muito bem, antes da gente continuar, eu gostaria de explicar o que aconteceu durante a transmissão do programa ontem, por que rolou toda aquela zebra no ar. Marcelo Taz dizia que TV ao vivo é a casa do capeta, pois rádio ao vivo é o canil dos Cérberos, o cachorro de 3 cabeças do capeta. E para você entender tudo que rolou ontem durante a transmissão, a gente começa agora o nosso novo quadro, que é Contextualizando a Merda. Contextualizando a Merda. Versão brasileira. PKS. Então tá, como vocês sabem, de acordo com aquele primeiro calendário eleitoral, o prazo de descompatibilização de radialistas e apresentadores de TV que querem ser pré-candidatos seria no dia 30 de junho. Só que por conta da pandemia do coronavírus, esses prazos foram alterados. Gostaria de aproveitar aqui para agradecer o pessoal do TSE e do Legislativo Federal por serem tão marcha lenta para resolver o troço. Eles esperaram a água bater na glote, esperaram a última semana, todo mundo sair do ar para depois discutir o adiamento das eleições, sendo que já era nítido que elas teriam que ser adiadas, né, por conta da pandemia do coronavírus. Mas enfim, deixaram para a última hora, acabaram bagunçando a programação aí de um monte de rádio, de um monte de televisão, gente que teve que sair do ar por conta da legislação eleitoral e que depois pôde voltar. E eles não precisariam nem ter saído se essa questão do adiamento das eleições fosse resolvida, que seja uma semana antes do que acabou se resolvendo. Mas o que acontece é o seguinte, nesse meio tempo, nesses dias aí que o Lucas não pôde participar do programa, porque estava respeitando o primeiro calendário eleitoral, ele acabou assumindo um outro compromisso, né? É uma coisa dele, é um compromisso dele, que ele assumiu enquanto o adiamento ainda não se definia. Esse compromisso vai exigir do Lucas, algumas vezes, bem ali no horário do programa, entre 5 e 6 horas da tarde. Por isso, nem sempre ele vai estar ali no estúdio, participando com a gente. Ficou definido, a gente resolveu que ele entraria nesses dias em que ele não estaria no estúdio, participando pelo Skype. Só que, quando a gente resolveu fazer isso no programa, ligamos o Skype e deu uma microfonia desgracida
e também um delay miserável. Eu perguntava alguma coisa na possibilidade dele conseguir entender, porque tinha horas que ele não estava nem ouvindo o que eu estava falando, mas assim, quando ele ouvia e ia me responder, demorava aí uns 5 segundos, e isso para programa de rádio, vocês sabem que é foda. E a live do Face, para ajudar mais ainda, estava sem som. Desconfio que seja porque eu derrubei o microfone. Um pouquinho mais cedo, quando eu estava ali apresentando a Ativa Notícias, eu esbarrei a mão no microfone e ele acabou indo no chão. Na hora, eu testei ele, mandando uma mensagem de WhatsApp para uma amiga minha, e ele estava funcionando bem, só que eu não sei se ele acabou estragando depois esse microfone. Comprar coisa barata do Mercado Livre é isso que dá. Como estava acontecendo aquele problema da live estar sem som, e eu não ter como consertar isso no ar, eu resolvi tocar o programa só pelo rádio mesmo, sem a live no Facebook. Aí no último bloco, o Lucas participou pelo telefone, o que não dá para fazer sempre, porque o meu celular é usado justamente para live. Por isso, nós estamos aí atrás de um telefone para usar, para fazer a ligação, e o Lucas entrar pela linha telefônica mesmo, porque por Skype pode esquecer. Esse é um problema aí que a gente vai ter para resolver, vamos esquentar a cabeça durante esse fim de semana e espero que a partir de segunda-feira já tenhamos aí uma solução aí com o Lucas entrando pela linha telefônica nos dias em que ele não pode participar presencialmente, nos dias que ele não pode estar no estúdio por conta desse compromisso que ele já havia firmado aí nesses dias em que a situação da descompatibilização ainda não se definia. Feitas as explicações, fiquem agora com a parte aproveitável do episódio desta sexta-feira do nosso Bola Ativa. Pois é, vamos começar aqui com o nosso Bola Ativa para você que está ligado aqui com a gente no 87.5 FM, no Ativa, fmmatinhos.com.br ou no nosso aplicativo de WhatsApp, também na nossa live de Facebook. Tá meio complicado aí da gente tentar conseguir contato aqui com o Lucas Pesco. Então vamos aqui já adiantar, vamos abrir o Bola Ativa de hoje falando sobre o calendário para as equipes paranaenses caso haja a volta aí do futebol. O Atlético vai ter uma maratona de jogos após a volta dos campeonatos, Campeonato Paranaense, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e tudo mais. Já o Coxa vai ter um calendário aí mais enxuto. Assim que a bola voltar a rolar em todo o Brasil, os times terão que enfrentar uma sequência pesada de jogos pela frente para encerrar em pouco menos de 7 meses a temporada 2020. Alguns clubes jogarão mais, outros jogarão menos, mas os confrontos serão seguidos para dar conta da demanda. No futebol paranaense, Atlético será o mais prejudicado, enquanto Curitiba terá um calendário mais folgado e o Paraná uma tabela que pode ter aí bastante jogos. A informação da Tribuna do Paraná. Disputando o Campeonato Paranaense, a Libertadores e ainda tendo pela frente o Brasileirão e a Copa do Brasil, o Furacão terá no mínimo 46 jogos pela frente, podendo aumentar para 63, caso chegue em todas as finais possíveis. Até aqui o rubro-negro tem garantido mais 2 jogos pelo Paranaense, 4 pela primeira fase da Libertadores, 38 rodadas do Brasileirão e 2 duelos pelas oitavas da Copa do Brasil. Conforme for passando de fase nos torneios, esses duelos aumentarão. Quem também terá que dividir suas atenções em mais de 2 torneios é o Tricolor. Além do mata-mata do Paranaense, que pode ser de 2 a 6 jogos, e de toda a Série B, o time paranista ainda precisa disputar a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Botafogo. No primeiro jogo, a equipe perdeu no Rio de Janeiro por 1-0. Ou seja, o Paraná tem garantidos 41 confrontos pela frente, mas pode jogar até 55 vezes caso alcance as finais do estadual e do torneio nacional. Já o Coxa é dos 3 o que terá a menor maratona. Já eliminado na Copa do Brasil, o clube vai ter que dividir as atenções apenas entre o estadual e o Brasileirão. Com isso, o Alviverde jogará no mínimo mais 40 vezes na temporada, podendo chegar a 42 ou 44 confrontos, dependendo da fase que alcançar no Paranaense. Vale lembrar que a previsão é que o Brasileirão comece no segundo final de semana de agosto, nos dias 8 e 9, e vá até o final de fevereiro. No entanto, os estaduais, com exceção do Carioca, que está sendo disputado, e o Catarinense, que deve para o próximo dia 8, ainda não estão com datas certas para começarem. Portanto, aí o Atlético vai ter uma maratona de jogos assim que voltar, assim que retornar aí o futebol. Já Coritiba vai ter uma tabela um pouquinho mais enxuta, um pouquinho mais sossegada. O Paraná também vai ter aí uma grande quantidade de jogos aí pelo Campeonato Paranaense e pela Série B, além da Copa do Brasil.
mas sem dúvida nenhuma a equipe do Atlético é a que mais terá partidas ao longo do ano, do que restar do ano, assim que voltarem aí os torneios de futebol. Agora 17 horas e 22 minutos, a gente tentou aqui, mas realmente não deu certo, não teve como aqui eu ter contato com o Lucas Pesco aqui. Ele resolveu tudo da pau aqui, até a live que nunca tinha dado problema com o negócio de som, também resolveu também paulear, a gente não estava conseguindo nem ter o som da live. Quando ligava aqui o outro microfone para tentar captar o áudio do Lucas Pesco, vinha uma microfonia desgraçada. Enfim, a gente vai tocar aqui do jeito que dá até às 6 horas da tarde aqui o nosso Bola Ativa. A gente tentou aí a experiência da live, acabou não dando muito certo. Mas a gente vai continuar aqui falando sobre as equipes paranaenses, fazendo um giro rápido sobre Curitiba, Atlético e Paraná Clube, um giro aí no trio de ferro. Começou falando do Curitiba, já que o goleiro Wilson completou 5 anos no time. Ele escolheu o jogo mais marcante em sua passagem pelo Coxa, né, uma partida contra o Belgrano da Argentina. Foi lá, né, pelas oitavas de final da Sul-Americana de 2016. O Coxa foi até a Argentina e venceu o Belgrano. Essa partida que foi considerada aí pelo goleiro Wilson a mais marcante nos 5 anos que ele teve aí de passagem pelo Coxa. Ainda falando sobre o Curitiba, o clube divulgou um vídeo de despedida do Ian Couto. O jogador Ian Couto, lateral, vai para a equipe do Manchester City da Inglaterra, né? E o Curitiba fez aí um vídeo, né, de despedida. O Ian Couto falou que iria sentir saudade. Ele disse o seguinte: na estreia eu me via quando era pequeno na arquibancada e esse ano eu estava em campo. Era uma coisa meio louca, eu não sabia como reagir, estava nos dois lados ao mesmo tempo e pude estrear pelo meu clube de coração. Vou sentir muita saudade, disse aí o Ian Couto, ele que afirmou que pretende voltar aí qualquer dia para a equipe do Coxa, o Ian Couto, lateral direito, que vai para o Manchester City da Inglaterra. Vamos falar agora do Atlético, agora 17 horas e 24 minutos. O Atlético que vai poder contar assim que o futebol voltar com os serviços do Walter, porque o centroavante encerrou o período de suspensão e aí está liberado, quando voltar o futebol, é claro, a jogar pelo Atlético. Ele que está sem disputar uma partida oficial desde novembro de 2018. O atacante Walter, que vive a expectativa de retornar aos gramados após cumprir 1 ano e meio de suspensão por doping. Neste sábado, ou seja, amanhã, ele vai encerrar aí o período de punição. Em dezembro de 2018, quando estava no CSA, Walter foi suspenso pela presença no sangue de furosemida e metabólicos de sibutramina, substâncias encontradas em remédios para emagrecer. A decisão, que foi reiterada no julgamento final em abril de 2019. O exame foi feito em 5 de julho de 2018 e a suspensão de 2 anos contou a partir dessa data. Foi início de uma das fases mais difíceis para o jogador de 30 anos. No ano passado, com a expectativa de que poderia retornar aos jogos mais cedo, foi contratado pelo Goiás em maio. Porém, sem conseguir atuar após 3 meses, ficou sem clube até maio, quando foi anunciado oficialmente como reforço do Furacão, novamente com um contrato de 6 meses até 6 de agosto. O Walter disse o seguinte: eu quero vestir logo essa camisa, quero fazer gols de novo, fazer gols na arena com a torcida gritando meu nome de novo, disse ele em entrevista no site oficial do Atlético. Não vejo a hora, está chegando em nome de Jesus, acrescentou aí pelas redes sociais o centroavante Walter, ele que amanhã encerra aí o seu período de suspensão, e assim que o futebol retornar, ele pode voltar a jogar aí pela equipe do Atlético. Agora 17 horas e 26 minutos, a gente fala agora do Paraná Clube, que vai ter que enfrentar aí uma ação na justiça. O zagueiro Eduardo Bauerman entrou com uma ação contra o Paraná pedindo aí R$177 mil. O jogador foi titular do tricolor no ano passado.
O processo se dá em razão da falta de pagamentos de salários, direito de imagem, 13º, férias e depósitos do FGTS. O Eduardo Bauerman, portanto, vai acionar o Paraná Clube na justiça pedindo aí R$177 mil. Paraná Clube, que ainda, né, está tentando a contratação aí do lateral esquerdo Jean Vitor, ele que disputou aí o Campeonato Carioca pela equipe do Boa Vista, e o Jean Vitor recebeu boas indicações, né, do atual técnico da equipe carioca, Paulo Bonamigo, ele que já passou pelo Paraná Clube, já passou aí pela equipe também do Curitiba e elogiou a possível contratação aí do lateral esquerdo por parte do tricolor. O técnico que comandou o jogador no Campeonato Carioca desse ano classificou o atleta como dedicado, com uma condição física extraordinária, e também salientou a qualidade nas bolas paradas, um dos grandes diferenciais na atuação do lateral pelo Alviverde da cidade de Saquarema, vice-campeão do primeiro turno do torneio estadual lá do Rio de Janeiro. Em entrevista à Rádio Banda B, o Paulo Bonamigo disse o seguinte: eu só tenho elogios a ele. Foi um grande profissional, trabalhador, com uma condição física extraordinária e uma técnica muito boa. Foi também um dos jogadores mais regulares do Boa Vista no ano, além de ser o nosso homem das bolas paradas, principalmente em faltas laterais. Pude trabalhar com ele também na parte da marcação homem a homem, fundamento que o Jean precisava evoluir, e a dedicação foi extrema nos treinos. É uma grande contratação para o Paraná, disse o Paulo Bonamigo sobre o Jean Vitor. Ainda falando sobre o Paraná Clube, agora 17 horas e 28 minutos, saiu aí uma matéria na tribuna do Paraná. Você se lembra que, né, no comecinho aqui do Bola Ativa, nas edições aí iniciais do programa, a gente falou sobre aquele possível acordo entre, né, um grupo de empresários russos e o Paraná. Pois é, o acordo com esses investidores ainda está na estaca zero, admitiu o executivo paranista Felipe Ximenes. Diante do ano, chamou a atenção do Paraná a possibilidade de um acordo com investidores russos que injetariam dinheiro e dariam um fôlego maior ao clube. A proposta chegou a ser votada e aprovada no Conselho Deliberativo Paranista. Porém, com a pandemia do coronavírus, a negociação esfriou. Responsável por fazer esse meio de campo com os donos do dinheiro e o clube, o executivo de futebol Felipe Ximenes, em entrevista para um canal no YouTube do jornalista Napoleão de Almeida, contou que trabalhou durante 1 ano e meio com investidores estrangeiros que tivessem interesse no futebol brasileiro. O primeiro clube procurado foi o Criciúma, mas a queda da equipe para a Série C impossibilitou o negócio. Felipe Ximenes disse o seguinte: no Paraná, o processo avançou muito mais, inclusive chegando a ponto dos investidores da Rússia, apesar do grupo ter sede na Inglaterra, chegarem a ir para Curitiba e visitarem as estruturas do Paraná. Eles chegaram a assinar um memorando de intenções. Mas isso depois foi aprovado pelo deliberativo do clube e acabou vazando na imprensa. Atrapalhou muito as negociações. E juntamente com a chegada da pandemia, esse processo hoje eu posso dizer que praticamente chegou na estaca zero. Pode acontecer algo no futuro, mas as possibilidades de que isso aconteça comigo fazendo parte dessa estrutura são muito pequenas, admitiu o executivo paranista. Ele que agradeceu a diretoria do Paraná, que foi muito receptiva em todo o processo. Felipe Ximenes também admitiu na sequência que a pandemia do coronavírus foi o principal motivo para que as negociações não se concluíssem. Portanto, né, ainda na estaca zero essa questão aí, Paraná Clube e os russos, né, mais uma contribuição aí para as negociações não andarem. Essa declaração aí do Felipe Ximenes nessa entrevista dizendo que a coisa continua exatamente do jeito como está por conta da pandemia do coronavírus. E o fato de tudo isso ter vazado, né, quando as negociações tiveram início lá atrás, acabaram aí contribuindo para o desinteresse dos russos. Agora 17 horas e 31 minutos aqui em Matinhos. Vamos girar aqui algumas informações do futebol nacional, com destaque aqui para a Arena Castelão, que é o estádio lá que fica em Fortaleza, inclusive foi usado na Copa do Mundo, e que vai ter no máximo 225 pessoas por jogo. Né, um protocolo de operações de partidas da Arena Castelão foi divulgado para a imprensa, né, o documento tem 14 páginas e traz uma série de medidas e restrições sanitárias para quando os jogos forem retomados na Arena Castelão. Embora seja voltado para o Gigante da Boa Vista, o arquivo é considerado um protocolo para todos os estádios cearenses, com adaptações para a especificidade de cada um.
Quando retomados, os jogos obviamente ocorrerão em portões fechados sem a presença de torcedores. Em cada partida haverá um limite de no máximo 225 pessoas presentes. Não é 225 torcedores, já que teremos aí partidas com portões fechados lá no Ceará. Também serão 225 pessoas que podem estar no estádio, contando aí jogadores e comissão das duas equipes, árbitros, bandeirinhas, delegados, pessoal da imprensa. Deve ter dentro do estádio no máximo 225 pessoas, é o que diz esse protocolo de operações de partidas da Arena Castelão, lá em Fortaleza. Agora, 13 horas ou 17 horas e 33 minutos, vamos falar aqui da dupla Grenal, O Romildo Bolzan Júnior, o presidente do Grêmio, falou sobre a ida da equipe para Santa Catarina. Em entrevista para a Grêmio TV na tarde de ontem, Romildo falou sobre a ida da equipe para Criciúma, no interior catarinense, a possibilidade de encerramento do gauchão com o Caxias sendo declarado campeão, e também criticou a falta de um protocolo nacional para o retorno do futebol aqui no país. O Grêmio trabalha com a data de 9 de agosto para a abertura do Campeonato Brasileiro. O estadual segue sem retorno definido, assim como a Libertadores da América. Vamos ouvir o que disse nessa entrevista o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior. A saída do Grêmio é uma questão eminentemente técnica, é uma questão de continuidade de preparação, é uma situação que é um passo à frente daquele cronograma que estabelecemos e que foi estabelecido no futebol brasileiro para o dia 9 de agosto recomeçar o campeonato. E nesse momento, depois de tanto tempo de treinamentos físicos, somente cabe evoluir para contatos e principalmente para coletivos, para treinamentos táticos. A presença do Renato é garantida desde o primeiro dia por conta exatamente desse momento que o campo vai mandar, vai ser o principal, vai ser a principal atividade, a maior consequência desta preparação. Se por acaso não tivermos condições sanitárias no Rio Grande do Sul de avançarmos no sentido dos treinos e também no sentido dos próprios jogos, creio que talvez seja melhor nós declaramos o Caxias campeão. O brasileiro está marcado, a Copa do Brasil está marcada para retomar no dia 11. Estamos acreditando piamente que essa data seja para valer, que essa data seja efetivamente um marco do começo, do recomeço do futebol brasileiro dentro das condições que ele pode ser jogado, principalmente sem público, mas com todos os controles sanitários. Comebol, Libertadores, nós não temos a mesma situação porque tem que equalizar de uma maneira muito mais ampla todos os países participantes. Eu acho que essa missão é uma missão bem mais complicada. Tá aí a fala do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, nessa entrevista, ele falando sobre os treinos da equipe lá em Santa Catarina, O elenco gremista vai para Criciúma e, o treinador Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, também ele sairá do Rio de Janeiro e irá treinar junto com a equipe lá no interior catarinense. Do outro lado, no Internacional, a informação que temos é que o clube chegou a um acordo e já troca documentos com o time de futebol da Arábia Saudita para finalizar a venda do lateral esquerdo Eric. O clube aceitou a proposta de 4 milhões e manterá 50% dos direitos do lateral esquerdo, de olho numa negociação futura. Após um recuo na negociação, Internacional e Al Ain chegaram a um acordo sobre a negociação envolvendo aí o Eric. O Colorado aceitou a oferta de $750 mil ou 4 milhões de reais pela cotação atual. Além disso, vai manter aí 50% dos direitos do lateral esquerdo. Os clubes já trocaram documentos e a tendência é que o negócio seja finalizado até segunda-feira, conforme revelou o empresário do lateral esquerdo, o Gilmar Veloz. Agora, 17 horas e 36 minutos, vamos falar do Flamengo, já que o lateral Rafinha, ele se manifestou ontem numa coletiva de imprensa sobre o interesse de clubes europeus em Jorge Jesus. O lateral também comparou aí o treinador português ao espanhol Pepe Guardiola, dizendo que os dois têm o mesmo pensamento. O Rafinha afirmou que não tem interesse de outros clubes no treinador português, que foi procurado pelo Benfica na última semana, mas decidiu ficar no Flamengo. Ainda assim, ele segue sendo especulado em times europeus nos últimos dias. O lateral
esquerdo flamenguista confia que Jorge Jesus vai saber lidar com a situação em caso de uma proposta concreta. Vamos ouvir aí o que disse o lateral flamenguista Rafinha. Temer não, acho que não é essa não é a palavra que a gente deveria usar, porque assim, é um grande treinador e, claro, eu particularmente trouxe sempre para que o melhor aconteça. Se for, claro, para ele continuar com a gente, a gente fica muito feliz de ter um treinador, né, tão importante e tão bom do nosso lado. Mas também, se ele tiver que seguir o caminho dele, o Mister é uma pessoa muito experiente no futebol e sabe que essas oportunidades são únicas, né? A gente torce, mas se aparecer uma proposta para ele desse, aí eu acho que é ele que tem que decidir, né? Nós jogadores não temos essa voz, sabendo, claro, gostamos de contar com ele, mas ele já tem experiência no futebol, na vida, né? Tem como um pai para nós aqui, ele sabe decidir muito bem essa situação. Aí a fala do lateral Rafinha dizendo que não teme aí uma possível saída de Jorge Jesus da equipe do Flamengo. 17 horas e 38 minutos, irmos antes do intervalo, temos aqui informação do Atlético Mineiro, né? O principal investidor da equipe do Galo, o empresário Rubens Menin, ele projeta o Atlético Mineiro entre as maiores potências mundiais. Também garantiu que o clube não vai repetir os erros do rival Cruzeiro, né? Ele espera até também a construção, né, de uma arena. Sabe que o Atlético Mineiro ele manda seus jogos ou no Independência, que é o estádio do América Mineiro, ou no Mineirão, que é o estádio da Federação Mineira de Futebol, a gestão estadual. O Atlético não tem estádio próprio, mas espera também, né, tem aí a esperança de construir uma arena. E o Rubens Menin, empresário, né, ele que é parceiro e conselheiro do clube, projeta o Galo entre as maiores potências do futebol mundial em poucos anos. Para isso, segundo ele, o planejamento está em curso e a base é organizar as contas do clube. Aliado a isso, vem a estrutura e o apoio do torcedor, disse o empresário. 17 horas e 39 minutos, vamos para mais um intervalo e na sequência voltaremos aí com o bloco final do nosso Bola Ativa. Vai rapidinho, continue com a gente. Ativa FM, a primeira no seu rádio, a única no seu coração. Estamos de volta aqui com o nosso Bola Ativa na programação da Rádio Ativa FM. Para você que está acompanhando a gente na rádio, na frequência 87.5 aí do seu dial, ou pelo aplicativo de celular aqui, ou no ativafmmatinhos.com.br. Hoje a gente teve aqui um pequeno problema e não conseguimos aqui fazer a transmissão pela live do Facebook. Mas eu consegui aqui o contato com o nosso Lucas Pesco. Agora sim você vai poder aí dar o boa tarde aí para os nossos ouvintes. Como vai, Lucas? Como vai, Ricardo? Como vai, pessoal aí da Rádio Ativa FM? Como é bom estar de volta, embora que remoto aqui, como é bom estar de volta no Bola Ativa. Que saudade que dá, rapaz. Você não tem noção de como é ficar longe dos microfones da rádio. Agora com essa nova definição aí do tribunal, né? O Congresso, a Câmara dos Deputados votou, né? Com a nova data das eleições, eu como pré-candidato consigo estender o meu prazo aí dentro da Rádio Ativa FM, mas aconteceram algumas coisas e eu vou estar remoto e com o Bola Ativa, né, Ricardo? Exatamente, aí temos aí o Lucas Pesco por alguns compromissos que foram assumidos aí antes da definição lá em Brasília sobre o adiamento das eleições e tudo mais. Vai ter alguns dias aí que ele não vai poder estar aqui com a gente, mas não desistimos ainda. Vamos tentar aí algumas formas, tentar trazer aí o Lucas Pesco participando do programa de forma remota quando ele não puder estar aqui no nosso estúdio. Agora... Até porque, desculpe, Ricardo, até porque se eu não estiver aí no estúdio, você vai cair nas piadinhas da turma aí na live, hein, cara? Cara, pior é que você viu aquela que eu te mandei mais cedo ali, né? Ainda bem que não foi com a gente. Porque pra ler aí a live aí sozinho, logo você cai numa piadinha e vira meme. Daí, meu Deus do céu. Mas então, a gente está aqui com a finaleira do nosso Bola Ativa, agora 17 horas e 45 minutos. Mas, Lucas, a gente estava conversando aí hoje durante a tarde, você inclusive até me mandou aí uma notícia interessante hoje durante a tarde sobre
a reunião de fãs de jogos eletrônicos. A Liga Estudantil do Paraná é que vai promover aí esse encontro, a primeira edição do Liga Estudantil PR. Você tem mais detalhes aí pra gente sobre isso? Exatamente, Ricardo. Eu recebi nessa tarde através do Thiago Campos. Thiago Campos, ele é diretor de esporte lá junto com o Hélio Verbinski no estado do Paraná. E ele estava me repassando algumas informações aí de quais são as ações da Secretaria de Esporte, né, nesse momento de pandemia. E nessa notícia que ele me passou é o seguinte, que começa hoje, nessa sexta-feira, né, as inscrições para a primeira edição da Liga Estudantil PR. É um torneio de e-games organizado pela RPC e pelo governo do estado do Paraná, Ricardo. Além do mais, o campeonato vai reunir aí os jogos de PES 2020, Fortnite, Brawl Stars, Clash Royale de todo o estado, patrocinado também pela Copel Telecom. As inscrições estão abertas, é gratuito para você que quer participar, só que as vagas são limitadas e podem ser feitas pelo site Liga Estudantil, vou citar aqui, ligaestudantilpr.com.br. Você acessa, escolhe qual jogo e qual a plataforma que você quer participar. A Liga é para estudantes de 14 a 18 anos completos até o dia 1º de janeiro de 2020. Matrícula em uma escola regular, pública ou privada e com residência comprovada aqui no estado do Paraná. O nosso superintendente de esporte lá, o Hélio Verbinski, ele diz o seguinte: essa é uma área relacionada ao entretenimento, ao desenvolvimento da mente, que tem crescido muito nos anos. Com a criação dessa competição, atendemos uma grande demanda dos jovens e ainda conseguimos suprir esse ano a necessidade de do cancelamento dos jogos escolares. Disse aí o superintendente do esporte, lá o vereador, né, que hoje ele assume a pasta do esporte no estado do Paraná, Hélio Verbinski, e ele ainda completa que a intenção é que os e-games se tornem parte integrante do calendário esportivo do estado no futuro, né? Esse momento de pandemia aí sendo um divisor de águas no esporte, né, sendo, como a gente já citou, outras modalidades aí de jogos eletrônicos sendo adotados nesse novo momento de mundo, nesse novo momento de pandemia. Os jogos serão realizados na semana de julho, né, nos dias 11 e 12 para Brawl Stars e Clash Royale, dia 18 e 19 para PES e Fortnite, e as finais serão no dia 25 e 26 de julho, com transmissão ao vivo pelo globesport.com/pr. Os competidores terão seus jogos narrados pelos casters mais conhecidos de cada game. Bruno Clash, né, que é o lado do Clash Royale do Brawl Stars, e o Mu Pro do PES, e pai também joga do Fortnite, né? O nome dele é esse mesmo. Olha, é o apelido dele aí, muito conhecido por citar o no YouTube aí, nas redes sociais, o pai também joga, que é do Fortnite. Né? O campeonato disputado no período, ele vai ser disputado, né, no período da tarde e terá fase de mata-mata como classificação das 8 melhores para finais. As classificatórias e as finais serão melhor de 3 e cada partida contra o árbitro, que terá autoridade total para aplicar as regras do jogo. Aí, Ricardo, informação quentinha do governo do estado do Paraná. Você que gosta dos e-games aí, joga o Fortnite, o PES e o Clash Royale e Brawl Stars, ou você que quer ter o seu jogo, o seu game narrado aí pelo pai também joga no Fortnite, você se inscreve aí então nessa competição, que vai ser muito bacana, né? Nesse novo momento, o pessoal aí tá viciado. A gente já comentou aí uma notícia até do piloto da Fórmula 1 lá, o que quase perdeu a namorada por grudar no joguinho aí. O Charles Leclerc? Ele mesmo, estava tentando fugir o nome dele, o Charles Leclerc. É uma modalidade adotada, inclusive, aí, pelos atletas. O próprio Cauê Pampucci, que é o nosso colega aqui de Matinhos, como que é? Cartista? Cartista. Carteiro não, é cartista. Eu ia falar carteira. Até o Cauê Pampucci, que deu entrevista pra gente aqui no Bola Ativa, ele falava, ele postou na rede social dele essa semana passada, né, eles treinando o kart com um simulador virtual em casa, participando aí de uma corrida, não competição, mas uma corrida remota com vários jogadores, né, de treinamento, de teste. A gente já havia comentado lá da Copa KGV, né, que é do cartódromo lá de São Paulo, que era virtual, e aí o pessoal também focado nos jogos virtuais nesse momento de pandemia, já que os esportes ainda não voltaram.
Pois é, essa é a a Liga Estudantil PR, que vai ser disputada aqui no nosso estado. Mas, Lucas Pesco, você citou aí a Fórmula 1, né, sobre o caso aí do Leclerc. Ele quer quase perder a mulher dele aí porque dormiu no videogame, né? Pois aproveitando o gancho aqui, nessa finaleira do Bola Ativa, duas rapidinhas sobre a Fórmula 1. A primeira é sobre os treinos do GP da Áustria, né? O Lewis Hamilton, hoje no segundo treino, fez o melhor tempo da sexta-feira, voltou a dominar, ele que já tinha andado muito bem nos treinos de ontem, né? E a Mercedes, com isso, conseguiu uma nova dobradinha, né? O Lewis Hamilton em primeiro e o Valtteri Bottas em segundo, né? Guiando aí a Mercedes Rosa. O Sérgio Pérez terminou em terceiro e o treino foi marcado por várias rodadas e escapadas. Portanto, Lewis Hamilton em primeiro, né, no treino livre que aconteceu hoje, Valtteri Bottas em segundo, né, o inglês fez o melhor tempo da sexta-feira com 1 minuto 4 segundos 304 e terminando 0.197 à frente do Bottas. E aí o Sérgio Pérez da Racing Point, né, a Mercedes Rosa, né, terminou em terceiro, o mexicano. A segunda referente à Fórmula 1 é sobre a possibilidade do Grande Prêmio do Brasil. Que possibilidade é essa que acabou de entrar areia? O chefe da Mercedes, o Toto Wolff, disse que os GPs do Brasil e dos Estados Unidos de Fórmula 1 não devem ser realizados. Os países são os dois com o maior número de casos envolvendo coronavírus no mundo e, segundo o dirigente, dificilmente serão confirmadas aí as provas no Brasil e nos Estados Unidos. Também está sob risco a corrida do México. Informação aqui do Globoesporte.com. Agora 17... Opa! Não, eu ia falar, interessante a notícia que eu ia falar aqui do Guga, mas pode falar o horário aí. 17 horas e 52 minutos, você ia falar do Guga, né? O Guga aí que critica o Djokovic, né, após uma polêmica sobre o treino na Sérvia. Ele diz aí, eu não esperava isso, o Djokovic, que dá tempo, não sei se dá tempo, eu vou falar bem rapidinho aqui, né, o Novak Djokovic, ele que participa dos torneios lá na Sérvia e na Croácia sem protocolo de isolamento social por conta da pandemia, que resultou na contaminação lá de vários tenistas, né, ele que se envolveu nesse escândalo. Aí disse o Guga, foi uma surpresa porque a gente não espera isso dos ídolos, foi uma lambança total. Ele já foi a público se retratar, mas é importante separar a pessoa do ídolo, que tem uma margem grande para errar. Como ser humano a gente acerta, erra, mas temos que pensar no tamanho do erro. Acho que ele já fez o exercício de reflexão, afirmou aí o Guga, BO rolando também lá no tênis. A informação sobre o Guga aí falando do Novak Djokovic, que organizou aquele torneio clandestino, né? Quase uma rinha de galo do tênis por conta aí da pandemia, no torneio clandestino. Agora 17 horas e 53 minutos, a gente vai terminando aqui o Bola Ativa desta sexta-feira, mas estamos de volta na segunda, 5 horas da tarde. Sabe se vai poder estar aqui ou não, Lucas? Não, a gente vai dar um jeito aí de você colocar, vou arranjar um celular aí pra você levar pra gente conversar pelo celular, pela live realmente não deu certo pelo Skype. Tá certo então. Então a gente vai acertando isso aí no fim de semana, segunda-feira, vamos estar aí com tudo certinho. Fique agora com a Hora do Ângelus e até sexta, até segunda, melhor dizendo. Valeu, até segunda.